Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o EduFlow Code. Meu nome é Ademar Castro e hoje vamos iniciar uma jornada incrível no mundo da programação. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos explorar juntos conceitos de programação orientada a objetos usando TypeScript. Antes de a gente realmente adentrar, o mundo da PO, precisamos entender um pouco mais sobre o TypeScript e outras tecnologias que vamos utilizar. Hoje vamos dar uma pequena pincelada, no que é a linguagem e por que ela tem sido tão popular entre os desenvolvedores. A gente vê que ela nos últimos anos tem crescido bastante e que ela trabalha também, com a questão do JavaScript, ela é um superset, do JavaScript, e a gente vai falar mais sobre isso também. Além disso, eu queria orientar vocês que a gente, na série de vídeos que estamos produzindo, a gente pressupõe que vocês já têm algum conhecimento de JavaScript e também possuem, o Visual Studio Code instalado ou algum editor de code, algum editor de código, como por exemplo aqueles da IntelliJ, já instalados, A gente recomenda o Visual Studio Code mesmo. E além disso, o Node também, é bem importante. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o que é o TypeScript, E o que é exatamente, o TypeScript? O TypeScript é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft que nada mais é do que um super conjunto do JavaScript. Não, um superset, como o pessoal gosta de dizer. E isso significa que todo o código JavaScript é um código TypeScript válido. Mas com uma diferença importante. O TypeScript adiciona tipos estáticos. Então, mais do que isso, as vantagens de se utilizar o TypeScript sobre o JavaScript, primeiramente, ele nos ajuda a detectar erros durante o desenvolvimento, Então é muito mais fácil desenvolver em equipes quando se utiliza o TypeScript, porque o JavaScript ele dá muita liberdade. E com essa liberdade, isso acaba impondo algumas limitações, para o trabalho em equipe dos desenvolvedores por conta deles não terem exatamente um padrão a ser seguido, Então isso acaba deixando muito em aberto e acaba permitindo que diversos desenvolvedores acabem produzindo os códigos da forma como eles bem entendem, E a gente sabe que em projetos a longo prazo, médio e longo prazo, com bastante às vezes nem precisa ser muito desenvolvedores, a partir de 2, 3 desenvolvedores já começa a ficar um pouco complicado, por conta dessa liberdade. E por conta dessa questão da detecção dos erros, evita surpresas, na execução do código. E além disso, a integração com editores de código, o Visual Studio Code melhora muito a experiência da programação, com recursos autocomplementares, refatoração de código, já que ele também é produzido pela Microsoft. Então você imagina que a integração do Visual Studio Code com a própria linguagem que é desenvolvida pela Microsoft, que é o TypeScript, acaba sendo tendo uma sinergia muito grande, por conta disso, por conta de eles já serem feitos, as atualizações serem produzidas já pensando nessa integração. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão dessa integração realmente do TypeScript com o Visual Studio Code, mostrando para vocês que é possível instalar um plugin no próprio VS Code para melhorar exatamente aquele ponto que eu disse, que é a questão da refatoração de código, do autocompletar e etc. Então agora a gente vai configurar um ambiente de desenvolvimento. Então basta você abrir o VS Code e ir na aba de extensões que eu estou exibindo agora
e procurar pelo termo TypeScript, né, na pesquisa de extensões. E após isso basta clicar em instalar e pronto. Depois de instalado, é importante reiniciar, né, o VS Code, né, e para que todas as funcionalidades do plugin sejam carregadas corretamente. Bom, vamos lá. Com o TypeScript configurado, agora a gente vai entender um pouco mais, né, sobre os tipos básicos disponíveis na linguagem. Não tem muito para onde fugir. Se você já estudou C na faculdade ou já fez algum curso sobre tipos básicos, você não deve ter muito problema, mas a gente vai passar, né, exatamente como é que isso funciona no TypeScript. Podemos declarar variáveis com tipos como string, number, boolean, array, tupla e enum. Vamos ver alguns exemplos práticos, né, aqui. Como é possível ver aqui, né, estou escrevendo. Let nomes, dois pontos, string, e aqui eu posso definir qualquer elemento, né, de string. Se eu tentar inserir, por exemplo, um número, ele não vai aceitar. E ele vai exibir um erro de código. Então, agora a gente dando continuidade aqui, ó, por exemplo, vou tentar inserir agora, vou criar a variável idade. E idade eu vou definir como number. E depois eu vou declarar aqui o valor para ela 30. E novamente, se eu tentar inserir uma string no lugar do número, vai apresentar um erro de código. Então já vê que o fato de ele ser tipado impede que o usuário, né, ele defina um tipo diferente para a variável. E isso já mata bastante assim a questão dos problemas que podem acontecer no decorrer do desenvolvimento. Além disso, você pode notar que existem os tipos let e const. E a diferença é que o let ele pode ser alterado, o valor da variável pode ser alterado posteriormente. Então eu posso fazer uma atualização na idade para 15, por exemplo, assim como o nome e todas as outras variáveis, porque eu vou continuar utilizando o let. Mas se eu definir const ao invés de let, não será possível alterar o valor da variável posteriormente. Apenas na inicialização dela é que você vai conseguir definir o valor dela. Let ativo, boolean igual a true, pode ser true ou false. Nada muito diferente das outras linguagens. Let lista, number, e aqui a gente define uma lista de números, né? Mas poderia ser uma lista de strings, poderia ser uma lista de booleans. Let tupla, qual a ideia da tupla, né? A tupla você vai conseguir definir como se fosse uma lista, né? Mas você vai definir que cada slot da lista, né? Eu vou chamar de lista assim para ficar mais fácil de entender. Cada slot, né? Cada index da lista você pode definir um tipo para ela. Então, por exemplo, o índice 0 vai ser string, o índice 1 vai ser number, o índice 2 vai ser boolean e por aí vai. E esses tipos não podem ser alterados. Além disso, os valores dentro da tupla também não podem ser alterados, né? Então, essa é a diferença de tupla para lista. É bem interessante e é muito recomendável utilizar quando você vai precisar armazenar valores que você precisa ter certeza de que cada índice é de um tipo de fato e que ele não pode, né, ser alterado posteriormente por alguma questão de segurança, algum motivo de segurança. Tá, enum. Então a gente no enum, assim, nenhuma novidade. Se você já estudou Java, você sabe como funciona.
você define, por exemplo, você cria ali cor, aí você define que a cor ela pode ser vermelho, verde ou azul. Ela só pode ser essas três opções, né? Então é muito útil. E aqui no TypeScript você consegue definir isso de forma bem fácil, né? Dessa forma. Let minha cor igual a cor ponto verde, né? Então aí você vê que a gente está utilizando o enum para né, definir ali, criar, né, a variável minha cor, e ele vai utilizar o enum cor e depois vai selecionar, né, que é a cor que ele que tá sendo inserida no valor, né, da variável é a cor verde. Bem tranquilo, bem fácil. Espero que vocês tenham entendido. E esse é basicamente um resumão aí de tipos de TypeScript. Bom, agora a gente vai criar o nosso primeiro programa. Vamos criar o nosso primeiro programa, né, em TypeScript. E para isso você vai abrir o seu editor de código, caso ele não esteja aberto, né? Imagino que já esteja. E cria um arquivo chamado index.ts. Bem facinho. Você vai na aba esquerda, vai clicar com o botão direito, ou então naquele ícone de criar novo arquivo. E vai criar o arquivo index.ts. Feito isso, você vai no código, que vai ter nada, né? Vai ter nada no arquivo. E você vai digitar let mensagem, string igual a hello world. Ótimo. E depois disso a gente vai digitar console.log mensagem. E vai fechar com ponto e vírgula. Pronto. Qual que é a ideia? Ele vai exibir, a gente vai compilar, né, esse código TypeScript para JavaScript usando o comando tsc index.ts. É importante verificar se primeiramente você vai abrir, na verdade, o terminal, né, no VS Code através do comando Ctrl J, ou então indo na aba superior e clicando em terminal. E aí você vai verificar se realmente o arquivo ele tá no caminho que está mostrando no terminal, né? É importante que ele esteja. Se não estiver, você vai ter que utilizar o comandos de terminal para chegar na pasta, ou então colocar o caminho, né, do arquivo no código que eu passei que eu estou mostrando aqui. No meu caso, eu estou na pasta, né? O terminal está aberto na pasta do arquivo, então eu só preciso digitar tsc index.ts e aí você dá o enter e pronto. Você acabou de ver no console Hello World e você rodou o seu primeiro programinha em TypeScript. Parabéns! Bom, agora eu vou fazer uma pequena demonstração, né, de uma das maiores vantagens do TypeScript, essa integração com os editores de código. No Visual Studio Code, por exemplo, você tem o recurso do autocompletar, né, e a detecção de erros enquanto escreve o código. E como a gente já viu isso, né, anteriormente, né, na tipagem na tipagem, né, na parte do vídeo de tipagens, a gente consegue ver o código, o erro, né, ao digitar o código errado, né. Então, quando a gente tentava definir ou você escreve, né, algum comando errado, né, escrito de forma errada, por exemplo, ao invés de let, escrever lit, algo do tipo, né, ele vai exibir para você, ele vai informar, e se você tentar ali definir, né, um tipo que não é o tipo definido para variável, né, tentar inserir um tipo diferente, né, que foi definido, ele vai também acusar erro. E se você tentar, por exemplo, como a gente fez anteriormente, de definir o enum, né, da cor, ao selecionar, né, cor e depois inserir o ponto, ele já vai exibir, né, as possibilidades, né, então ele exibe lá, né, no VS Code vermelho, verde, enfim, as opções, né, do enum. E isso acontece em grande escala, né? Então, quando você começar a ver
começar a desenvolver códigos mais complexos, né, mais robustos. Então, for definir ali for buscar uma função, for buscar alguma coisa assim dentro do código, ele vai recomendar para você, ele é inteligente, ele consegue te dar as melhores opções, né? Muitas das vezes, e acaba facilitando muito, acaba autocompletando diversos códigos, principalmente aquela parte mais chata que a gente define. Às vezes tem aquela casca, né, do código, aquela casca da função, ele ajuda bastante, principalmente quando você começar a trabalhar com frameworks, né? Então isso é bem útil e isso melhora muito a qualidade de vida, né, do desenvolvedor. Bom, dito tudo que apresentamos no vídeo, é isso, pessoal. Por hoje é só. Vimos o que é o TypeScript, configuramos nosso ambiente, escrevemos nossos primeiros códigos, rodamos nosso primeiro programa em TypeScript. Expliquei para vocês como funciona, né, a questão da integração do Visual Studio Code com o TypeScript, que é bem legal. E no próximo vídeo vamos começar a falar de fato, né, realmente sobre os fundamentos da programação orientada a objetos, usando o TypeScript. Então não perca, tá? E além disso, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Curte o vídeo e compartilha com seus amigos para ajudar, né, a fortalecer a gente. E eu proponho um desafio para você. Tente criar variáveis de diferentes tipos em TypeScript e escreva um pequeno programa, tá? E depois poste em algum lugar, talvez na sua rede social ou algo do tipo, para todo mundo ver que você é um verdadeiro programador. E é isso, tá, pessoal? Até a próxima.